Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula no dia de hoje. Muito prazer aos que ainda não me conhecem. Eu sou a enfermeira Lívia Martins, professora, e que está aqui sempre tentando fazer com que você se torne um excelente profissional. Nosso assunto de hoje é a glicemia capilar. A gente vai passar um pouquinho a respeito do diabetes, vai falar sobre principalmente os exames, vai focar nisso, tá? Nos exames para tentar se diagnosticar. Mas antes de qualquer coisa, claro, por gentileza, compartilhe esse vídeo, curte. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ative esse sininho aí abaixo e você vai sempre receber notificações daquilo que eu for colocando aqui para que você possa aprender e, enfim, se tornar esse profissional que você deseja tanto ser, né? Então, vamos falar rapidinho sobre diabetes, gente. Existem 4 tipos de diabetes especificamente falando, tá? Existe, antes de qualquer outra coisa, claro, o diabetes ele é uma descompensação pancreática, já que o pâncreas é a glândula que produz a insulina, que é um elemento químico que faz com que haja uma metabolização, uma transformação da glicose ingerida e tudo aquilo que se consome e que consequentemente transforma-se num tipo de açúcar, tá bom? Dentre eles o carboidrato, os aminoácidos, enfim. Existem 4 tipos de diabetes. Existe o diabetes insulino dependente, quando o pâncreas não produz absolutamente nada de insulina. Então há necessidade da administração de injeções diárias em via subcutânea da insulina, que é produzida laboratorialmente. Existe o diabetes tipo 2. Esse diabetes há ainda um funcionamento pancreático, porém o fígado, por se tornar muito gorduroso, ele acaba descompensando o organismo. Então o pâncreas entende que aquela concentração de insulina que ele está produzindo é insuficiente e acaba tornando-se insuficiente de verdade. Outro tipo é o gestacional. Esse é mais específico a certas mulheres grávidas que podem desenvolver o diabetes durante seu período gestacional, já que ela está dividindo aquilo que ela tem no seu organismo, aquilo que ela produz no seu organismo, com aquele bebezinho que está sendo formado. Geralmente, esse diabetes tende também a cessar ao término da gestação, caso essa gestante não tenha algum histórico relativo ao diabetes da sua família. E o último tipo, o 4º tipo, é o diabetes LADA, que é um diabetes considerado como autoimune. O pâncreas produz insulina, o organismo não reconhece a insulina e, por consequência, está aí o diabetes instalado. Bom, dito isso, a gente passa para a questão avaliativa, né? No caso, diagnóstica. E aí a gente descobre que tem 2 possibilidades de se avaliar, porém, apenas uma delas pode fazer o diagnóstico preciso, correto, adequado, para que saiba que aquele indivíduo, sim, é um diabético. É o exame laboratorial, é a avaliação da hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? A hemoglobina é o glóbulo vermelho, ou seja, a hemácia, que tem a função específica de transportar o oxigênio, mas também levar para todos os órgãos, para todos os sistemas do nosso corpo, aqueles elementos nutricionais, com qual a gente se alimenta diariamente. Ferro, fósforo, cálcio, enfim. Quem transporta isso aí é a hemoglobina. Quando a gente fala da hemoglobina glicada, a gente está falando do transporte de glícidos, de açúcares, de gorduras. Então, essa hemoglobina, essa hemácia, ela se torna muito pesada para permanecer na sua circulação. Então ela se rompe com mais facilidade, ela se perde com mais facilidade. Daí vem os problemas que é a consequência do tal diabetes, tá? Consequências específicas a sistemas, como o sistema renal, o sistema cardiovascular, enfim.
Por essa razão, quando o indivíduo faz o seu exame diário, utilizando um aparelhinho chamado HGT, que é o aparelho que mede a sua glicemia capilar, ou seja, uma pequena porção de decilitros de glicose é avaliada e com o melhor resultado, principalmente pela manhã, antes das refeições. Ele dá ali um valor específico. E qual seria o nível de glicemia capilar que poderíamos considerar como um nível consideravelmente normal, entre 99 a 100 miligramas por decilitro? Abaixo disso, pode se tornar uma descompensação, ou acima de 100 pode se tornar um pré-diabetes. Claro, existe aquele parâmetro específico após a alimentação, qual o seu organismo está ainda no processo de metabolização. Isso pode acontecer e pode variar de acordo com aquilo que você ingere, aquilo que você come, para que possa ser metabolizado. Por isso há um padrão, um parâmetro, consideravelmente entre 101 a 136 pós-alimentação. Está alto, porém está no processo de metabolização, que pode depois retornar ao seu estágio normal, na variação de 99 a 100 miligramas por decilitro, como eu já havia falado. Mas e se por acaso o exame for laboratorial e for colhido o sangue para avaliação da hemoglobina glicada? Como isso ficaria especificamente diagnosticado? Porque é o exame que vai fazer o diagnóstico de um pré-diabetes ou um diabetes. Quando a gente fala pré-diabetes, significa que está havendo uma descompensação pancreática, tá? Então isso pode ser corrigido. Geralmente será corrigido por meios de alimentação, de medicamentos específicos para diminuir esse nível de glicose no organismo. Lembrando a vocês que é necessário que a ingesta seja bem administrada, porque precisamos da energia que é maior, é uma concentração maior, para ativar até mesmo a nossa musculatura cardíaca. Então, o açúcar, que não necessariamente seja apenas o açúcar proveniente da glicose, mas aquilo que você se alimenta, como os carboidratos, por exemplo, certos carboidratos, proteínas, por exemplo, e que vão se transformar em elementos bons para o seu organismo, necessários ao seu organismo, até mesmo a sua vascularização. Por isso é necessário utilizar dentro de um respaldo. Um indivíduo que não tem uma boa absorção e mantém a concentração ativa muito alta, porque tem uma pouca quantidade de insulina no organismo, ou não produz a insulina, então esse indivíduo tem um sério problema por transportar uma carga muito pesada, que ao invés de auxiliar no processo circulatório, vai obstruir, vai atrapalhar, vai corromper, não vai deixar o oxigênio circular como deveria. Entende? Então, por isso é necessário o exame laboratorial, o exame de sangue, onde vai ser avaliado os níveis de hemoglobina glicada. E ela precisa estar distribuída exatamente como eu coloquei aqui, com o limite normal, 4,5 a 5,6% de hemoglobina circulando na corrente sanguínea. Isso é considerado, então, normal. A partir de 5,7 a 6,5, a gente já considera, 6,4, desculpa, a gente já considera como um indivíduo pré-diabetes, que tem essa tal descompensação. Então, quando ele faz esse diagnóstico, é importante que ele siga todas as instruções médicas para que ele volte a ter um pâncreas funcionando adequadamente, desse modo não se torne dependente de medicamentos. Quando ele tem a partir de 6,5% de decilitros de hemoglobina glicada circulante, então esse indivíduo já é considerado como um indivíduo diabético. E aí tem que se fazer então as avaliações para saber qual é o tipo de diabetes que ele apresenta. Se é o tipo 1, o insulino dependente, o tipo 2, que é o insulino, o indivíduo que não necessita fazer uso da insulina, mas sim de medicamentos hipoglicemiantes, ou
se é um tipo LADA, que, como eu disse, é um tipo mais complexo, mais complicado, já que o organismo não reconhece a insulina produzida. Seja como for, gente, diariamente em casa é necessária a utilização de um aparelho, que é o HGT, e ele vem com uma fita específica àquele aparelho, onde há necessidade de fazer a verificação diária. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês como isso é realizado, como isso deve ser realizado e como isso deve ser ensinado à pessoa que precisa fazer o uso diário. O aparelho de HGT, que vem acompanhado com a fita específica, numa cubarrim, 2 bolas de algodão, a lanceta, nesse caso aqui automática, e luvas. Depois de fazer a higienização então das nossas mãos, então, a gente vai pegar a fita, preparar então todo esse material, tá? Para iniciar o procedimento. Algodão, gente, precisa ser seco, como eu falei para vocês. O local de perfuração precisa ser lateralizado para evitar qualquer tipo de alteração da digital do paciente, já que ele vai ter que fazer o procedimento todos os dias, tá? Por favor, seu dedo. Lateral, pode ser qualquer dedo, não existe esse negócio de que dedo melhor e dedo pior para se fazer o procedimento, tá, gente? Não precisa, não existe isso não. O paciente tem que fazer, inclusive, tem que alternar, inclusive. O paciente, inclusive, precisa alternar para não fazer lesão, né? Não fazer calo, sabe? Olha, liguei o aparelho, tá vendo isso aqui? Essa numeração que aparece é a numeração do aparelho, tá? A antisepsia, como vocês viram, eu já fiz, ó, de baixo para cima, viro o algodão de baixo para cima. Comprimo bem. Olha só, a gente só encosta aqui, ó. E vai puxar. $140. Acabou de tomar o café da manhã agora. Tá vendo? Aí, em torno, aproximadamente, de umas 2 horas, esse valor vai estar diminuído, tá? Tá no valor ativo ainda. Então é isso, gente. Bom, vocês agora viram como pode ser realizado esse exame. É importante seguir esses procedimentos, como eu falei, tá? A utilização do álcool para fazer a antisepsia somente se for em local público, deixando, dando um tempinho antes de fazer a infiltração da lanceta, em torno de 1 minuto a 1 minutinho e meio, para não ter, assim, nenhum tipo de alteração nesse exame. Então, a higienização, como deve ser feita, no sentido que deve ser feita, local exato da perfuração, que é sempre lateral, para evitar algum tipo de complicação, né, até mesmo a nível digital, já que as pontas dos dedos, dos nossos dedos, possuem informações a nosso respeito. Então, sempre utilizar a lateral para fazer essa perfuração. Dar preferência sempre a iniciar o exame no primeiro horário do dia, antes de qualquer alimentação, e à noite, antes de fazer a medicação, caso seja necessário. E é isso. Bom, assim sendo, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, não esquece de deixar sua mensagem, seu recado, sua pergunta, seja lá o que for, porque isso é muito importante para mim. Meu desejo é que esse canal cresça, mas para isso eu dependo de vocês exclusivamente. Gente, não deixa de curtir com o dedinho assim, para o YouTube entender que o canal está fazendo diferença. Me faz esse favor, tá bom?
Adorei ter vocês aqui comigo. Se vocês gostaram da aula, aplausos. Se não, faça o vídeo. Mas antes compartilha. Sempre tem alguém que precisa. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Beijinho.